boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 67ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013 e 2016. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata anterior, que foi da sessão solene. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, boa noite. Ata da sessão solene da Câmara Municipal de Aracruz, realizada no dia 3 de julho de 2014, às 19 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, da legislatura 2013-2016, sob a presidência do vereador Eric Cabral Musso. Aos 3 dias do mês de julho do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz, convocada nos termos do artigo 66 do Regimento Interno, combinado com o artigo 63, parágrafo 4º, inciso 4º do Regimento Interno, contando com a presença dos vereadores Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Cose, deixando de comparecer o vereador ADI Antônio Lozzi. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e informou que a sessão solene tem por objetivo outorgar títulos de cidadãos aracruzenses e prêmio destaque mulheres aracruzenses nos termos do artigo 35, inciso 6º da Lei Orgânica de Aracruz. Foi composta a mesa com as autoridades presentes. Todos os presentes foram convidados para, de pé, acompanhar a execução do hino nacional e o hino do município de Aracruz. Passou a cerimônia de entrega de título de cidadãos aracruzenses. Em cumprimento ao artigo 174, parágrafo 2º do Regimento Interno, o vereador Gênison Rampinelli Leco fez a saudação aos homenageados. Foi convidado Enan Monteiro de Lima para falar em nome dos homenageados, embasado no artigo 174, parágrafo 3º do Regimento Interno. Em seguida, procedeu-se a entrega dos títulos aos homenageados que compareceram, ficando registrado em livro próprio o termo de recebimento com assinatura do homenageado. Dando continuidade aos trabalhos, passou-se a cerimônia de entrega de título Prêmio Destaque Mulheres Aracruzenses. O vereador Lúcio Zanol fez a saudação às homenageadas, nos termos do artigo 174, parágrafo 2º do Regimento Interno, e a homenageada senhora Gesala Meyer Coutinho Coelho falou em nome das mesmas. Ato contínuo, procedeu-se à entrega dos títulos às homenageadas, que compareceram, ficando registrado em livro próprio o termo de recebimento com assinatura. O senhor presidente agradeceu a presença de todos e convidou os presentes para o coquetel a ser servido no espaço anexo ao plenário desta Casa de Leis. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, e para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno,
fiscalizou a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Coloca a ata em discussão. Não havendo discussão, declara aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. De igual forma, então, convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da 66ª sessão ordinária. Ata da 66ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 30 de junho de 2014, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Eric Cabral Musso. Aos 30 dias do mês de junho do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores ADI Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Brueto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Cose. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. A primeira secretária fez a leitura da matéria constante no pequeno expediente. No grande expediente fizeram uso da palavra os vereadores Romildo Brueto e Fábio Machado. Na fase das lideranças, os vereadores líderes dos partidos dispensaram o uso da palavra. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. Em primeiro turno, foram aprovados os projetos de lei número 27 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com 13 votos favoráveis e com os votos contrários dos vereadores Fábio Neto da Silva, Lúcio Zanol e Fábio Machado. Projeto de lei número 32 de 2014, com a emenda modificativa número 33 de 2014. E projeto de lei número 33 de 2014, de autoria do Poder Executivo. Projetos de lei número 34 e 37 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. O vereador Fábio Neto da Silva requereu e foi aprovado o adiamento de discussão e votação por 3 dias do projeto de lei número 38 de 2014, de autoria do Poder Legislativo. Em segundo turno, foram aprovados o projeto de lei número 29 de 2014 e projeto de lei número 26 de 2014, com emenda modificativa número 32 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, nenhum vereador fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Coloca a ata em discussão. Não havendo discussão, declara aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Convido a primeira secretária a fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite a todos, colegas vereadores, público presente. Senhor presidente, não há matéria a ser lida no pequeno expediente. Passamos então ao grande expediente, com a palavra o vereador Beto Vieira. Permissão de falar da mesa. Concedido. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Mônica, vereadora Rosane Machado, público presente, boa noite. É só a título de um registro, na realidade, que uma indicação que nós fizemos a respeito de a construção de uma academia na unidade de saúde de Jacupemba, foi assinada por mim e pelo vereador ADI. É um agradecimento, gostaria de fazer um agradecimento à Secretaria de Saúde, em nome da secretária Nalva e do subsecretário Anderson Alemão,
que agora, graças a Deus, está sendo instalados os aparelhos na unidade de saúde de Jacupema. É apenas que eu gostaria de relatar sobre isso. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Fábio Machado. Boa noite, excelentíssimo presidente desta Casa de Leis, senhores e senhoras vereadoras e público presente. Na última quinta-feira, dia 3 de julho, neste mesmo plenário, aconteceu a sessão solene de entrega de títulos de cidadão aracruzense e Prêmio Destaque Mulheres Aracruzenses. Uma sessão de extrema relevância, tendo em vista que todos os homenageados, de alguma forma, contribuíram e ainda contribuem com um Aracruz melhor de se viver. No entanto, senhores parlamentares e público presente, o que mais me chamou a atenção neste dia foi o discurso do gestor municipal, senhor prefeito, que iniciou seu discurso falando de Deus. Na minha vida, aprendi que falar de Deus e viver Deus tem que ser de coração e não apenas da boca para fora, porque no decorrer do seu discurso, o excelentíssimo senhor prefeito alegou que as dificuldades nas obras que temos enfrentados com falta de melhoria em nosso município decorre de falta de arrecadação. Ora, senhores, nós sabemos que a meta fiscal do município, no ano passado, foi batida em 309 milhões e teve um superávit de 14 milhões de reais. E este ano, esse gestor, que falou da dificuldade financeira, estimou o orçamento em 340 milhões de reais. Se há dificuldade financeira, por que se estimou acima do que foi o ano passado? Se não fosse nesse valor, ele não poderia colocá-lo, porque ele incorre em crime de improbidade administrativa. A grande realidade, senhores, é que a ineficiência da atual gestão está na maioria dos secretários de fora do município, que não conhecem a realidade deste município. Em visita a alguns deles, quando falamos de bairros, eles procuram saber aonde é, porque não conhecem. Recentemente estive com o secretário de obras e falei com ele do Campinho de Areia no bairro Segato. O mesmo não sabia onde era. Tive que desenhar o mapa para ele. Essa é a verdade, é a ineficiência, porque dinheiro no caixa tem e não entendemos por que não está sendo feito as coisas neste município. É triste, é lamentável a gente participar de uma sessão e ver se falar de dificuldade financeira neste município. Não é dificuldade financeira. O ano passado, o prefeito reclamou dizendo que o gestor que saiu deixou o orçamento estimado em 309 milhões e que não chegaria, pelo contrário, chegou e superou em 14 milhões, e o deste ano está estimado em 340. E acredito que vai bater, porque senão ele não estimaria neste valor, que ele pode errar por uma margem muito pequena, não uma margem muito grande. Então, queridos, é importante registrar essa fala para que as pessoas saibam que se não está sendo feita obra neste município, não é por falta de arrecadação. Se o aumento dos servidores ainda não chegou nesta casa, o que eu acredito que só vai chegar depois do recesso, é por ineficiência, porque a Assembleia já foi aprovada, e até agora não chegou nesta casa. Na semana que vem nós entramos de recesso, aí vamos voltar em agosto, aí chega em agosto, servidor só vai ter aumento, só vai ver aumento lá no final de agosto, e olhe lá, se não em setembro. Bom que ainda os 3,5% vai ser retroativo a maio, né, vai ter um dinheirinho a mais na conta, mas os 2,32 que foi pedido aí um prazo de 90 dias, Deus sabe quando vai sair, esses 2,32%. Então é importante deixar essa fala registrada, porque né, naquela sessão nós fizemos um acordo, né, de que não falaríamos, que os vereadores não falariam, porque a sessão seria muito extensa, né, mas fica aqui registrada a fala desse vereador,
que não concorda com essa fala do prefeito de que nós estamos com dificuldade financeira. Isso não é uma verdade. Dificuldade financeira pode ter lá em 2015, 2016, porque este ano está estimado em 340 milhões. E ele não pode estimar muito abaixo nem muito acima, porque senão ele incorre em crime de improbidade administrativa. É lamentável, mas a gente acaba acompanhando e vendo essas situações. Outra coisa foi perder 13 milhões de reais do governo federal. Eu acho que as coisas têm que ficar bem claras aqui na sessão, porque perdemos aí 13 milhões, que vimos falando desde o início da gestão, desses 13 milhões para fazer tratamento de esgoto. A parte, vereador. Sim, vereador. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, boa noite, público presente. Vereador Fábio Machado, é sabido por todos, inclusive pelo senhor, que o momento que os municípios estão passando é crítico, né? É questão de queda de receita, fim do Fundap, queda de ICMS, isso é sabido por todos, inclusive o senhor também sabe disso. Me surpreende quando o senhor, em determinados momentos, fora da tribuna, fora da sessão, dessa sessão ordinária nessa Casa de Leis, concorda com diversas coisas, com essas questões que são notórias, né, que o senhor ali sabe do que está acontecendo. E quando chega aqui, até mesmo em relação ali, agora eu vou citar um fato, se o senhor me permite, em relação ao aumento dos servidores. Ali, atrás daquela porta, o senhor reconheceu que a proposta ali do prefeito ligaria até um alerta, mas que ele estava sendo até solidário, né, fazendo o que ele podia e o que não podia, né, vamos dizer assim, em relação aos servidores, em relação à atenção, ao carinho com os servidores públicos, ali, comigo, né, e os demais vereadores, o senhor reconheceu. E aqui na tribuna, o senhor já quer falar mal do prefeito, entendeu? Então, assim, quem prega uma coisa e faz outra, não está sendo o prefeito, está sendo o senhor. E vou mais além. No começo, Vossa Excelência era a situação, era da base. Reclamou comigo também ali, determinado momento, falando mal do prefeito, o que eu achei ali até uma infantilidade, e dizer para Vossa Excelência que as coisas mudaram. Então, assim, não coloque a culpa no prefeito, né, por às vezes, sei lá, até mesmo compromissos feitos em época de eleição, que Vossa Excelência não pôde cumpri-los. Não comprometa todo o andamento da população aracruzense com calúnias, com inverdades e falando até de Deus. Porque quem prega uma coisa e faz outra não é o prefeito, não. Está sendo o senhor. Só isso que eu gostaria de falar. Vossa Excelência teria que provar o que Vossa Excelência fala. Porque não permito mais sua fala, vereador. Porque Vossa Excelência não pode falar que eu prometi algo em campanha e não cumpri. Vossa Excelência não pode fazer essa afirmação, senão Vossa Excelência tem que provar isso. O que eu estou falando aqui é que na última sessão, o prefeito que falou de Deus, e falar em dificuldade financeira, Vossa Excelência tem os dados, que a prefeitura arrecadou os 309 milhões no ano passado, e teve um superávit de 14 milhões. O que o prefeito, em reunião com estes mesmos vereadores, falou que não ia alcançar. Quem mentiu não fui eu, vereador. Não permito que Vossa Excelência fale, porque Vossa Excelência falou que eu estou contando mentira. Vossa Excelência mesmo sabe que ele estimou em 340 milhões de orçamento que vai bater. Que ele não pode estimar em menos nem mais, senão ele responde por improbidade, vereador. Vossa Excelência, concordo com o senhor, quando o senhor fala que eu iniciei na base. Eu dei um voto de credibilidade ao prefeito, vereador. Só que, infelizmente, nos 6 primeiros meses que ele pediu para mostrar que veio, ele não mostrou. Passado mais 6 meses, que foi no final do ano passado, ele não mostrou. E chegado agora, no início, da metade do ano, início de julho, ele ainda não mostrou, vereador. Agora, cada um faz uma escolha, vereador. Eu fiz a escolha de defender a população, de entender que o que está sendo feito não está sendo coerente. Se Vossa Excelência escolheu ficar na base aliada, Vossa Excelência escolheu também por algum acordo político que Vossa Excelência fez. Porque
Vossa Excelência sabe, eu nunca escondi de ninguém o que aconteceu comigo e o que não aconteceu. Pode perguntar a qualquer vereador da base, eu nunca escondi de ninguém, e Vossa Excelência sabe disso. Agora, se Vossa Excelência acha coerente defender o prefeito, continue na defesa. Eu penso que Vossa Excelência vai pagar isso aí em 2016, não é agora não, mas em 2016 Vossa Excelência pode estar sofrendo alguma coisa. Eu penso isso. Continuo defendendo o povo, entendo sim que o reajuste deveria já ter vindo para esta casa, não condiz com a fala dele de dizer que o servidor é o maior patrimônio, porque ainda não mandou, sabendo que nós entramos de recesso no dia 17, e que aí nós só vamos votar esse reajuste dos servidores em agosto, e aí o servidor só vai ter esse reajuste no pagamento de agosto. Então, que parcelasse também os outros reajustes, não parcela só da maioria não, que é um percentual muito pequeno. Realmente, os 5,82, nós fomos lá, eu, vereador Fábio Neto, vereador Lúcio, nós sabemos que ele deu assim no limite, mas por quê? Porque está sendo gasto muito recurso com outros aumentos maiores, essa é a verdade, com um monte de comissão que tem na prefeitura. Então, o prefeito tem que arrojar mais, tem que, sei lá, terceirizar alguma categoria para melhorar a margem. Senão, o que vai acontecer é que no próximo ano a verdade é essa. Ele não vai conseguir dar 2% para os servidores. E quem vai pagar o pato é ele. É ele. A gente está aqui fazendo alerta. A função de vereador é fiscalizar e fazer alerta, como temos feito. Agora, se Vossa Excelência escolheu defender o prefeito, cada um tem uma conta a pagar. Eu tenho uma e Vossa Excelência tem uma. Agradeço. Obrigado, senhor presidente. Passamos à fase das lideranças. Cada líder terá 5 minutos sem apartes. Com a palavra, a vereadora Deí Lose, líder do PTB. Dispensado. Com a palavra, o vereador Valmir Cosa, líder do PCdoB. Dispensado. Com a palavra, o vereador Fábio Neto, líder do PR. Dispensado. Com a palavra, o vereador Beto Vieira, líder do PDT. Dispensado. Convido a primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. 67ª sessão ordinária, 7/7/2014. Adeir Antônio Lose. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Eric Cabral Moço. Fábio Machado. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênesis Rampinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos. Lúcio Zanol. Presente. Mônica Cordeiro presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Coser. Presente 17 vereadores. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação em plenário. Projeto de Lei 034/2014, cria Comissão Especial de Trabalho para a revisão do Código Tributário do município de Aracruz, Lei Municipal 2521, de 19 de dezembro de 2002, autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 036/2014, dispõe sobre a inclusão do Fundo de Desenvolvimento Municipal, FDM, no orçamento 2014 do município, com prioridade para o Orçamento Cidadão, a Secretaria de Finanças, autor Poder Executivo Municipal. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 025/2014, com emendas, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício 2015, autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 038/2014, altera a redação do artigo 5º da Lei 1560, de 92, autor vereador Eric Musso. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 027/2014, revoga a Lei 202, de 8 de agosto de 1970, autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 032/2014, em regime de urgência, dispõe sobre a criação de cargos para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional interesse público na Secretaria de Saúde, autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 033/2014, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 034/2014, dispõe sobre a denominação do pavilhão 3 do Parque de Exposição Agropecuária Rubens Pimentel, autor vereador Renato Detran. Projeto de Lei 037/2014, dispõe sobre a denominação de logadouro público no bairro Limão, em Aracruz, autor vereador Lula. Pela ordem, senhor presidente. Palavra, vereador Leco. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, público presente. Gostaria de pedir inclusão em pauta dos projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 37, no qual dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras providências.
Projeto de lei número 38, no qual autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a realização do campeonato de futebol amador do município e da outras providências. Projeto de lei número 39/2014, dispõe sobre a criação do Diário Oficial Eletrônico do Poder Executivo Municipal e fixa as regras gerais para o seu funcionamento. Pedido de Vossa Excelência regimental, inclusão em pauta, apresentação em plenário. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados os pedidos, então, de inclusão em pauta para apresentação no plenário dos projetos 37, 38 e 39. Obrigado. Os projetos de leis números 34, 36, 37, 38 e 39 de 2014, em apresentação em plenário, de autoria do Poder Executivo, são encaminhadas às comissões. Votação em primeiro turno. Senhor presidente, pela ordem. Questão de ordem. Vossa Excelência submete agora em votação o projeto de lei 025. No projeto, nós temos duas emendas apresentadas, uma do Executivo e uma do Legislativo, de autoria do vereador. Só para entender, Vossa Excelência vai votar emenda a emenda em votação, né? Vou colocar a primeira votação, o parecer da Comissão de Finanças, né, com as emendas, uma substitutiva 001 apresentado pelo Executivo e a 034 apresentado por Vossa Excelência. Depois eu coloco em discussão a substitutiva 001 em primeiro e depois coloco a emenda de Vossa Excelência, a emenda modificativa 034/2014. Depois o projeto e a votação dele como um todo. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei 025/2014 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2015. Autor Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Finanças é favorável com as emendas substitutivas 001/2014 e modificativa 034/2014. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão, em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda substitutiva número 001/2014. A emenda substitui o anexo das metas anuais, que foi apresentado com erro formal por falha na digitação, que comprometeu a estimativa de receita correspondente a compensações financeiras. Em discussão, a emenda. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 034/2014. Esta emenda reduz o percentual para abertura de crédito adicional suplementar de 30% para 10%. Com a palavra, vereador Fábio Neto. Senhor presidente, a emenda modificativa 034, ela tem por objetivo alterar a redação da seguinte forma. O inciso 1º do artigo 24 do projeto de lei 025, de 15 de maio de 2014, passa a ter a seguinte redação. Inciso 1. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do total de despesa fixada e seus respectivos orçamentos para o exercício 2015, de acordo com os artigos 7º, inciso 1 e artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. A justificativa da emenda, senhor presidente e senhores vereadores, o seguinte: os créditos adicionais trabalham para ajustar o orçamento durante o ano. Quando o orçamento é executado, a administração se depara com algumas situações imprevistas ou mudanças no rumo da política do governo, que eventualmente não consta na lei do orçamento. Então, para isso, se faz necessário alterar a lei do orçamento. E os créditos adicionais trabalham em função disso, em função dessas alterações. Os créditos adicionais suplementares especiais encontram esteio no artigo 42 da Lei 4.320/64. Ainda a Lei de Responsabilidade Fiscal, a exemplo que dispõe os artigos 5º, parágrafo 2º e 26. Por fim, estão explícitos na Constituição Federal a teor do artigo 62, parágrafo 1º, letra D, artigo 100. Entretanto, não há limitação legal, senhor presidente, quando deve representar tais créditos sobre a receita do orçamento do Executivo. O percentual originário para abertura de créditos adicionais suplementares proposto no presente projeto de lei é de 30%, representando um montante de R$ 109.602.729,46 anuais. Entretanto, na qualidade de fiscalizador dos recursos públicos, o Poder Legislativo deve saber previamente de toda a pretensão de destinação dos mesmos, haja vista tal destinação representar também planejamento por parte do administrador público. Assim, senhor presidente e senhores vereadores, entendemos pertinente que o percentual seja reduzido para 10% na forma do Legislativo não perder de vista as ações do Executivo quando a realização de mudanças nas políticas públicas. Além disso, a abertura de tais créditos serão sempre possíveis, independente do número de vezes que seja necessário, o que significa dizer que o Legislativo estará sempre no alcance das necessidades orçamentárias imediatas do Executivo. Eu lembro, senhor presidente e senhores vereadores, que quando do exercício 2013, quando encaminhado para cá a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também tinha esse percentual de 30% na forma que foi apresentado o projeto.
e nós nos reunimos, entendemos por bem diminuir para 10%, que representa hoje, no valor de 34 milhões, o que o Executivo pode mexer no orçamento sem autorização da Casa Legislativa. Então, eu peço, com essa emenda, a apreciação e a compreensão dos vereadores para que possamos, efetivamente, fiscalizar qualquer que seja a alteração acima de 34 milhões, para que o Executivo não se fique exercendo o seu mistério através de decreto. Aqui sim nós vamos poder dar a condição de 34 milhões para ele fazer face às suas necessidades, sem que as rubricas sejam alteradas, com 10%. Passando 10%, não dá o Executivo um valor de 109, quer dizer, foge às regras da nossa função fiscalizadora. Por isso que eu apresento essa emenda e peço a compreensão de Vossa Excelência e análise que possa aprovar da forma que está sendo apresentada. A redução de 30% para 10%. Continue a discussão. Pela ordem, senhor presidente. De antemão, parabenizar o vereador Fábio Neto pela emenda. Acho que, dessa forma, esta casa pode empenhar, desempenhar com mais vigor realmente sua atividade fiscalizadora. Continue a discussão. Só queria registrar, na verdade eu fui muito indagado ano passado, não vou entrar no mérito da questão da redução de 30 para 10, senão vamos ver no mérito da votação, mas de dizer que a questão de suplementação nada mais é do que mexer nas rubricas e nas fichas orçamentárias. Porque no ano passado saiu de uma forma como se nós tivéssemos dado um cheque em branco ao prefeito de 110 milhões de reais, que nós tivéssemos dado um adicional, e na verdade não é isso. A suplementação, ela mexe dentro das próprias fichas, dentro do próprio orçamento, somente na locomoção. Por exemplo, se a Secretaria de Turismo tem R$1 milhão e gastou 200, então tem 800 na sua rubrica, e aí está precisando então de R$500 mil dentro da Secretaria de Saúde. Então ele tira 500 mil da rubrica do turismo, então joga dentro da rubrica da saúde. Isso eu estou dando um exemplo prático. E aí, na verdade, então, a proposta aqui hoje do Executivo é que essa rubrica pode ser mexida em até 30%, a emenda do vereador Fábio Neto, que ela possa ser mexida até 10%. Só para deixar claro que, na verdade, ou 10% ou 30% que seja, não é nem 34 milhões a mais e nem 109 milhões a mais. É somente a questão da rubrica. A parte, por gentileza, senhor presidente? Com certeza, vereador. Tem razão, Vossa Excelência. Não estamos dando nem 34 nem 109. O que nós estamos é fiscalizando efetivamente que com 34 milhões, ou seja, 10%, o senhor prefeito ele pode movimentar o orçamento da forma que ele entender, sem passar por esta casa. Ultrapassando os 10% da forma que ele pretende, até 30 de 109 milhões, nós não vamos estar autorizando. Então, por isso que todo crédito suplementar tem a ser submetido a essa casa acima dos 10%, que nós estamos propondo dessa forma, para que nós tenhamos conhecimento. Não quer dizer também que o QDD, como Vossa Excelência informou, quando pega o quadro de detalhamento de despesa, nós temos todas as fichas ali, ou então sendo dinheiro que nós aprovamos o orçamento. Então, nós temos que ter esse controle. Por isso que eu peço a compreensão dos senhores vereadores para que vote favorável a essa emenda. Continue a discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam a emenda modificativa 034/2014 permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitada a emenda modificativa 034/2014. Em discussão, o projeto de lei 025/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 025/2014, de autoria do Poder Executivo, com a emenda substitutiva 001/2014 aprovada e a emenda modificativa 034/2014 rejeitada. Projeto de lei 038/2014 altera a redação do artigo 5º da Lei 1560 de 92. Autor Eric Musso. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão, em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 038/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 038/2014, de autoria do vereador Eric Musso. Votação em segundo turno. Projeto de lei 027/2014, revoga a lei 202, de 8 de agosto de 1970, autor Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer.
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão o parecer. Não havendo discussão, em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão o projeto de lei 027/2014. Senhor presidente, Palavra vereador Fábio Neto. na sessão precedente, eu encaminhei meu voto contrário e as razões já estão consignadas nas notas taquigráficas. Mantenho o voto contrário, senhor presidente, tendo visto que até recebi um material em meu gabinete, lá parece-me que foi encaminhado pela Associação Comunitária de Guaraná. Mas eu ainda não vejo aqui os documentos necessários para que eu tenha segurança jurídica para votar favorável a este projeto. Então, dessa forma, eu continuo votando contrariamente ao projeto, senhor presidente. Continua em discussão. Palavra vereador Lúcio Zanol. Pela ordem, senhor presidente. Até mesmo porque vai além, volto a frisar, vai além da questão jurídica. Penso eu que, se o Executivo realmente quisesse ajudar, que ele poderia fazer diferente. Ao invés de revogar uma lei que foi feita uma doação em 1970, e esta doação, ela não foi assim, ela não caiu do céu. Teve, de fato, alguém que lutou para que ela pudesse acontecer. Se desdobrou, suou, talvez deu várias viagens aqui a Aracruz, onde quer que seja, e que fez acontecer. E agora está simplesmente revogando uma lei de uma doação que, em 1970, lideranças da sociedade guaranaense lutou para tê-la, para consegui-la. Então, o prefeito poderia ter duas hipóteses, penso eu. A primeira, ele poderia, ao invés de revogar a lei, ele poderia pegar e fazer uma desapropriação, porque revogando, vai fazer um contrato de comodato ou algo parecido com aquela comunidade, com aquela equipe de futebol, para que eles possam usar o campo. Acredito que vai fazer isso, ou tem que fazer isso. Então, desta mesma forma, poderia estar desapropriando, pagando um valor, e fazendo esse contrato de comodato, a própria equipe, com o valor que chegou aos cofres, poderia estar fazendo as melhorias, e fazia da forma que quisessem. Ou, simplesmente, a gente faz aqui um repasse todos os anos para a Associação de Moradores, para o Teatro Sacro, para a Festa Itália Unita, também tem Córrego Alegre que tem ali uma subvenção de 15 ou 20 mil reais todos os anos. Enfim, estamos agora por aprovar um projeto que chegou aqui da Liga de Futebol. Então, poderia, de repente, conceder um título de utilidade pública, até mesmo porque aquele campo já foi muito utilizado no sentido de escolinha de futebol, essas coisas. Poderia estar concedendo um título de utilidade pública e, posteriormente, estar fazendo o repasse com que a própria equipe, o próprio clube, a própria associação pudesse estar fazendo essas melhorias sem que seja devolvido o campo, porque, afinal de contas, é um patrimônio estimado aí em 2 milhões de reais e que pertence à sociedade guaranaense. Mas, de qualquer forma, encaminho, desde já, novamente o meu voto contrário a este projeto, por estes pensamentos, que imagino eu seriam melhores. Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Palavra vereador Fábio Machado. E tendo em vista essa insegurança jurídica para essa votação, como o vereador Fábio Neto já relatou, este vereador também mantém o voto contrário, assim como na última, até para que depois, daqui a 10, 20 anos fora do mandato, este vereador não venha responder nada aí juridicamente. Então, continuo mantendo meu voto contrário. Continua em discussão. Presidente, O vereador Alexandre pela Manhães. ordem, público presente, teríamos como pedir um pequeno recesso, presidente, só para a gente discutir essa matéria com o procurador, aproveitar a oportunidade ali. Regimental está sobre suspensa a sessão. Essa ausência de documentação, porque eu lembro ano passado que o projeto Betânia faltou documento, nós não votamos, né? Então, só uma preocupação deste vereador, a gente poder ver esse documento aí. Suspensa a sessão por 10 minutos.
Retomando então a sessão, aguardando os vereadores. Nós estamos na discussão do projeto de lei 027/2014, que revoga a lei 202 de 8 de agosto de 1970. O projeto de lei tem o objetivo de revogação da lei que doou a área de terra ao Guaraná Futebol Clube. Continua em discussão. Senhor presidente, após a reunião que foi proposta pelo vereador Alexandre Manhães, eu continuo encaminhando meu voto contrário. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 027/2014, de autoria do Poder Executivo, com 3 votos contrários, vereador Lúcio Zanol, Fábio Neto e Fábio Machado. Projeto de lei 032/2014 dispõe sobre a criação de cargos para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na Secretaria de Saúde do município de Aracruz, a Sensa, nos termos do inciso 9, artigo 37 da Constituição Federal. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável com a emenda modificativa 033/2014. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 033/2014. A emenda modifica o artigo 8º, que menciona o salário dos servidores que estão indicados no anexo único e não nos artigos 1º e 2º. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda modificativa 033/2014. Em discussão, projeto de lei 032/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 032/2014, de autoria do Poder Executivo, com a emenda 033/2014. Projeto de lei 033/2014 dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para abertura de crédito adicional especial para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 033/2014. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 033/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 034/2014 dispõe sobre a denominação do pavilhão 3 do Parque de Exposição Agropecuária Rubens Pimentel, em Aracruz. Autor, vereador Renato Pereira Sobrinho. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 034/2014. O projeto de lei tem o objetivo de denominar Moacir Costa Longa o pavilhão 3 do Parque de Exposição Agropecuária em Aracruz. Com a palavra, o vereador Renato. Senhor presidente, colegas vereadores, vereador e público presente. Projeto de lei que consagra o pavilhão 3 do Parque de Exposição Moacir Costa Longa. Quero só lembrar que o senhor Moacir foi o primeiro diretor de agricultura aqui do município, foi o organizador do primeiro evento, da primeira exposição agropecuária, é o pai aqui de um servidor da casa aqui, Carlinho Costa Longa, e
e também foi vereador por essa casa aqui, exercendo um belo trabalho pelo município, e aqui pelo Legislativo também, e por isso homenageamos ele com essa homenagem no Parque Exposição Rubens Pimentel. Muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 034/2014, de autoria do vereador Renato do Detran. Projeto de lei 037/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Limão, em Aracruz, autoria do vereador Lula. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 037/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 037/2014, de autoria do vereador Lula. Passamos à fase das comunicações. Cada vereador inscrito tem 5 minutos para o uso da palavra. Não havendo vereador inscrito, nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima. Boa noite a todos.